Bom dia, então, gente. Agora raminha também. Se cair, internet ou luz, é o pau da chuva. Agora virou 8h15, tá? Eu vou iniciar a apresentação e hoje a gente vai continuar funções quadráticas para poder ir rumo ao término desse bimestre e do capítulo também, tá bom? Tudo bem, Débora, sem problema. Eu sei como é que é. Eu também moro em Lusiana, então quando chove, ou é luz, e aí vai a internet. Você não tem erro não, tá bom? Fiquem à vontade, vocês têm permissão para entrar e sair toda hora, é só ter dado o aceite lá no convite que a gente manda para entrar automaticamente em sala de aula, tá? Quanto a isso, não precisa ficar se justificando não, tá? Agora eu consegui conectar minha mesinha aqui. Vou só abrir a mesa e compartilhar a tela para a gente poder iniciar a aula. Hoje a ideia é falar sobre gráficos de funções. Depois falar sobre o estudo do sinal, máximo e mínimos de funções quadráticas, tá bom? É isso que falta para a gente poder encerrar. Eu vou falar de novo da forma canônica de uma função que ensina a gente a deduzir o máximo ou o mínimo de uma função, dependendo do sinal do azinho que acompanha, tá? Agora eu vou compartilhar a tela para a gente poder iniciar esta aula. Se vocês já estiverem vendo a tela e alguém puder me dar um ok. Tá ok, professor. Já estão vendo já. Tá ótimo. Então, como eu falei, hoje a gente vai continuar falando sobre funções quadráticas e a ideia é falar sobre o gráfico de uma função quadrática, tá bom? A gente falou sobre o gráfico de funções fins e a gente viu que eram retas. Hoje a gente vai, então, falar sobre o gráfico de funções quadráticas, nós veremos que são parábolas. Só para que não fique dúvida nem nada assim, vocês têm como acompanhar isso a partir lá da página 113, tá bom? Vou deixar anotado aqui, o capítulo 4, mas lá na página 113, ele vai falar sobre o gráfico de funções quadráticas, tá bom? Então, a ideia hoje é falar sobre o gráfico de funções quadráticas. Vamos imaginar então assim, a gente tem uma função f de r em r, onde f de x é ax ao quadrado, mais bx mais c, ok? A, b e c são números reais, e o a é diferente de zero. Nós vimos no capítulo de função, antes de falar de função afim, que gráficos de funções são subconjuntos do plano cartesiano, são pontos que têm coordenadas x e y, onde o y precisa ser igual a f de x. No caso aqui, o y para a gente tem que ser isso aqui, ax ao quadrado, mais bx, mais c, ok? E o que a gente pode provar é que gráficos de funções quadráticas são parábolas. E assim, só então, para efeito de observação, vamos só dizer o que é uma parábola, talvez a gente não saiba nesse momento o que seja uma parábola. Eu vou tentar pôr um esboço no desenho de uma parábola aqui e vou usar um softwarezinho para mostrar para vocês o que é uma parábola, tá bom? Nem toda parábola pode ser associada a uma função quadrática, mas toda função quadrática tem seu gráfico associado a uma parábola, tá bom? A gente viu que para funções afins, né, o gráfico é sempre uma reta, e dado uma reta, sempre existe uma função afim que descreve ela. Já para parábolas, isso às vezes pode não acontecer, tá bom? Gráficos de funções quadráticas são parábolas, mas tem parábolas que não são gráficos de funções quadráticas. Então, o que é uma parábola? Imagina que eu tenho, então, um ponto que a gente vai chamar... Eu vou precisar de alguns elementos. Eu vou pegar um ponto F. E ele é F porque ele é chamado de foco, tá bom? Eu tenho um ponto aqui chamado de foco.
e uma reta que não contém esse ponto. Digamos, uma reta D que não contém F. Significa que F, né, não pode pertencer a retinha D. A gente chama de D porque essa reta é chamada de diretriz da parábola. Tá bom? Diretriz. O que é, então, uma parábola? Uma parábola de foco D e diretriz, ou de foco F e diretriz D, é o conjunto dos pontos que estão à mesma distância de F e D. Então, aqui, o que é uma parábola, então? Denomina-se parábola. Parábola de foco F e diretriz D, o conjunto de pontos do plano, pontos, tá bom? PTO pontos, do plano, que estejam à mesma distância de F e D. Ok? Então, eu vou só alternar aqui a apresentação para tentar dar uma ideia geométrica para vocês do que é uma parábola, tá? Então, eu vou só parar e vou apresentar outra coisa aqui agora para vocês rapidinho. Na hora que vocês estiverem vendo, se puder dar um gritozinho para mim aí. Já estão vendo esse outro quadro branco aí? Sim. Ok. Então, olha só. Eu vou até apagar, vou apagar esse eixo, apagar a malha, a gente, a princípio, não precisa disso. Então, o que a gente vou precisar? Vou precisar de um ponto, digamos, que a gente chamou de F. Vou só renomear ele aqui. Então, que é o foco da parábola. Opa, preciso ter um nome. F. Bom, um ponto. E uma reta fora, que não contém esse ponto. Então, digamos, aqui eu tenho uma reta que não contém esse ponto. Vou apagar esses nomezinhos aqui, não interessam para a gente. E aí, essa reta, a gente chama ela de D de diretriz, tá bom? Então, é a nossa reta diretriz. O que é a parábola? A parábola é o conjunto de todos os pontos que estão aqui nesse plano, de tal modo que a distância dele, imagina que um ponto esteja aqui assim, a distância dele a F e dele até a reta seja sempre a mesma. Okay? Então, eu vou construir a parábola aqui, ó. Parábola. Foco e diretriz. Todos os pontos, aí eu vou marcar um ponto P aqui aleatório, só para mostrar para vocês. Esse ponto que eu chamei de P, ele tem a propriedade da distância dele ao foco e dele à reta ser sempre a mesma. E aí, como é que eu posso fazer isso? Tá bom? Então, a primeira distância dele até o ponto F tá aqui, tá certo? Eu vou fazer, então, aparecer a noção da distância aqui, por exemplo, o valor. A distância aqui foi 4,58, esse ponto, certo? Perpendicular, ponto, opa, perpendicular, ponto, reta, só preciso do segmento, então, ponto, reta, okay? Só que se a gente variar, observa agora assim, ó, o conjunto todos os pontos do plano, certo? À medida que eu mudo o P de lugar, observe que estão sempre ó, a mesma distância. Okay? Então, a parábola é isso. Tá? É o conjunto de pontos do plano, que esteja sempre à mesma distância de um ponto
que a gente chama de foco, e de uma reta que não contém esse ponto que a gente chama de diretriz, tá? Observe que se eu mudasse o foco, sei lá, para o lado de cá, para baixo, só arrastar um pouquinho minha tela aqui. Se eu mudo o foco, por exemplo, aqui para baixo, aí já usei a letra F lá, vou chamar lá de F1, por exemplo, tá? Para ser um outro foco. A gente pode construir também essa noção de parábola. Então, foco e a parábola. Ok? E aqui os pontos vão ter essa mesma propriedade. Dependendo de onde o seu ponto tiver, a concavidade dessa parábola, vou ampliar mais a distância, ela vai ficar nítida para a gente, tá bom? Em casos como esse, a gente vai dizer que a parábola está associada a uma função quadrática, tá bom? Entretanto, existe outros tipos de parábola que pode ter a concavidade voltada num outro sentido. Digamos que eu pegasse aqui assim, só aproveitar o embalo, né? Por exemplo, eu tenho uma reta e tem um ponto fora dessa reta. Ok? Então, já tem uma, duas parábolas, vou construir uma terceira, tá? Vou arrastar mais para cá. Então, o que é a parábola? Parábola, ponto e a reta que não contém esse ponto. Isso aqui, esse aqui ele está chamando de K, ainda é uma parábola. Mas como a gente já estudou, essa aqui não pode ser uma função, porque para cada x, deixa eu só pegar um pontinho aqui, para cada x que eu tomasse no eixo x, eu teria dois valores de y, certo? Então não é função, mas é uma parábola, tá? E aí o que a gente pode provar, então agora eu vou voltar para o meu quadro de verdade, é o seguinte. A gente pode provar que gráficos de funções quadráticas são sempre parábolas, tá bom? Só para não ficar sem um desenho aqui, assim, só para não ficar naquele lado que eu passei no GeoGebra lá para vocês. Então, imagina que esse está fazendo o papel da nossa retinha D, aqui o ponto F, e aí, conforme a gente viu lá, a parábola faz uma coisa desse tipo assim, ó, okay? A ideia é claro, não ficou perfeito, estou fazendo aqui na mão livre, mas a ideia é que todos os pontos sobre essa parábola têm essa propriedade, na distância, vou até pôr do lado de lá, senão fica feio. A distância dele, digamos que fosse um mzinho, é a mesma distância dele até a reta. Ok? Então, o conjunto de todos os pontos desse plano é o que a gente chama de parábola. Tem um ponto que está mais perto, né, o ponto mais perto da nossa retinha D, a gente chama o vértice da parábola, tá bom? Então, o ponto da parábola mais próximo da diretriz a gente chama de vértice, tá bom? Então, assim, só para aproveitar a definição, vou até pôr de verde, o ponto da parábola mais próximo da diretriz D é denominado o vértice da parábola. Okay? E a gente denota esse ponto pela letrinha V. Okay? Tá, e aí, então só falei um pouquinho o que era a parábola, porque talvez fosse normal não ter visto isso essa altura da vida. E aí, o que é a aula de hoje, então? Falar sobre gráfico de funções quadráticas, tá bom? Então, o que a gente pode fazer? Então, nós podemos... Aí eu não vou fazer pelo tempo, é pouco, tá? Mas se alguém quiser depois, uma hora, entender o porquê, a gente pode, então, sempre provar que o gráfico de funções quadráticas são parábolas, ok?
A gente sempre pode provar que gráficos de funções são parábolas. E aí a ideia é aprender como construir, então, essas parábolas, tá bom? O que a gente vai ver é que, essencialmente, a gente precisa saber os zeros da nossa função, caso exista ou não, como determinar o vértice, tá bom? E identificar para que lado fica a concavidade. Eu vou começar, então, com o exemplo mais simples que a gente poderia fazer é o seguinte. Vamos imaginar que o objetivo fosse construir o gráfico de x ao quadrado, tá bom? De f de x igual a x ao quadrado. Okay? Então, aqui a gente vai tirar algumas lições. A primeira delas é o seguinte. Em geral, nossa função f de x é do tipo ax ao quadrado mais bx mais c. Esse a vai definir para a gente a concavidade. Então, eu vou até manter um padrão aqui. Se o a for positivo, a gente vai ver que a concavidade da nossa parábola ela é voltada para cima. Se o a for negativo, a concavidade é voltada para baixo. Okay? O a não pode ser zero, tá bom? Depois, a gente precisa identificar, como eu falei, pronto, a concavidade, aonde ela vai passar no eixo x, tá bom? Então, corte no eixo x, ou interseção, né, onde ela intersecta o eixo x. Onde a função passa no eixo x? Olha, a função passa no eixo x, primeiro, para passar, o delta aqui precisa ser maior ou igual a zero, tá bom? Mas então, ela vai passar no eixo x quando o delta for maior ou igual a zero, e você calcula os zeros. Ou seja, o que você vai fazer? Vai achar os zeros de f, ok? Então, para saber se a função passa no eixo x, você calcula o delta. Se ele for maior ou igual a zero, então essa função passa no eixo x. E aonde que ela vai encostar no eixo x? Nos valores de x1 e x2, ok? Então, vou até destacar aqui, então, é onde são os pontos onde a função intercepta o eixo x. Okay? Então, só para efeito de formalidade, ele passa no eixo x no ponto x1 e 0, x2 e 0. Ok? São os pontos onde ela corta o eixo x. Ah, e se o delta for menor que zero? Se o delta for menor que zero, a função não encosta, ou seja, não intercepta o eixo x. Então, a função vai ficar flutuando lá no eixo x, tá bom? O que mais a gente precisa saber para montar o gráfico? Então, a gente vai olhar para a função, por exemplo, se a gente pega essa nossa função aqui, f de x igual a x ao quadrado, o a é 1, né? Então, o gráfico dela vai ter uma concavidade voltada assim para cima, tá bom? Então, você pensar a primeira coisa. A segunda é, será que ela corta o eixo x ou não, né? Então, para cortar o eixo x, você calcula o delta, né? Delta quem é? Então, b ao quadrado, não tem nada, né? 0x, menos 4, vezes o a, vezes o c. Okay? Então, delta é zero, né? 0 ao quadrado é zero, menos zero é zero. Quem são as raízes? Menos o valor de b, mais ou menos a raiz do delta, sobre 2 vezes 1. Então, as raízes são zero, né? Tem uma raiz de multiplicidade de 2. Ela só encosta no eixo x para x igual a zero, ok? O terceiro passo que a gente vai ver aqui agora, que a gente precisa de elementos para montar o gráfico da nossa função, é o seguinte, aonde ela passa no eixo y? O corte no eixo y. Aonde a função corta o eixo y? Exatamente, lembrando assim, ela vai passar no eixo y quando o x for zero. Okay? Então, tudo que você precisa fazer para entender onde a sua função passa no eixo y é trocar o x por zero. Você faz o x igual a zero e calcula, então, y igual a f de zero. Okay? Isso sempre, de modo geral, quando a gente troca o x por zero, olha só, voltando aqui, sempre vai dar o valor desse termo que a gente chama de termo independente, o termo que não tem x. Então, ela passa, né, em
no ponto que tem coordenadas 0 e C, ok? Isso, 0 e C. Por fim, a gente precisa determinar a última coisa importante da nossa parábola, que é o seguinte: qual é o vértice da nossa parábola, tá bom? O vértice da parábola. Então, o vértice a gente chama de V, e ele tem duas coordenadas, um valor para x e um valor para y. O x é menos b sobre 2a. E o y é menos delta sobre 4a. A gente comentou um pouquinho disso na aula passada, quando a gente falou da forma fatorada, ou a forma canônica, melhor dizendo, de uma função quadrática. A gente viu que este era a forma canônica da nossa função quadrática, ok? Ele se anula exatamente quando x é menos b sobre 2a, ou seja, é o ponto mais próximo da nossa diretriz, e o que sobra é o y menos delta sobre 4a, ok? Então, esse é o nosso vértice, tá bom? Com essas informações, a gente pode vir para cá e tentar montar o gráfico da função, certo? Aonde essa função, por exemplo, vai passar no eixo x? Ela vai passar no eixo x em x igual a zero. No eixo y é só você trocar o x por zero, mas isso vai dar zero de novo. A gente está no primeiro exemplo, mais simplesinho, ok? X ao quadrado. Então, o y é zero ao quadrado, que é zero. O vértice desse caso, olha só, tudo é zero, ok? Então, porque é menos b, o b, lembrando aqui, né? Se você fosse identificar, o a é 1, o b é zero e o c é zero, né? Então, menos b sobre 2a, menos 0 sobre 2 vezes 1, e menos delta, menos 0 sobre 4a. Então, é 0 e 0. Okay? O gráfico dessa função, a gente pode, então, ver que ele é a seguinte coisa. Okay? Opa, ficou feio demais, né? Eu pôr de amarelo. Ele é uma parábola com concavidade voltada para cima. Ele encosta no eixo x somente em x igual a zero, e esse cara é o vértice, ok? Os demais pontos aqui, vamos imaginar, se eu escolhesse x igual a 1, qual seria o y meu aqui? É só trocar lá substituindo a função. Se o x é 1, quanto é o y? O y é 1 ao quadrado, que é 1 também, ou seja, é o ponto que tem coordenadas 1 e 1. Se eu troco o x por menos 1, menos 1 ao quadrado é 1 também, ok? Então tem 1 e 1. Se eu coloco x igual a 2, vou pôr de verde aqui agora para não misturar. Se eu coloco x igual a 2, 2 ao quadrado, então aqui vai dar 4. Né? Menos 2 também deu 4. Opa, tá meio fora de escala, deixa eu voltar aqui. Aqui que é o menos 2, pronto. Menos 2 tá aqui. Deixa então eu só botar ela mais bonitinha, a gente não tá usando o quadro em sala e tudo mais. Deixa eu mostrar para vocês qual a ideia dela naquele programinha que eu fiz o gráfico com vocês, tá bom? Vou ocultar. Já estão vendo aqui? Sim. Então, eixos. Aí eu vou botar lá, então, o gráfico da função f de x igual a x ao quadrado. De verde. Bem bonitinho. Como eu falei, então, o vértice tem coordenadas 0 e 0. E se o x é 1, o y é 1. Se o x é menos 1, o y é 1, tá bom? Qualquer ponto aqui tem essa coordenada, né? É x e x ao quadrado, tá? O que é legal? Esse ponto aqui do meio, na verdade, essa reta aqui do meio, o eixo y, a gente chama o eixo de simetria. Essa nossa função, ela tem essa propriedade. É como, esquece momentaneamente, é como se eu só tivesse esse lado de cá. Eu digo que é um eixo de simetria porque todo que está do outro lado é espelhado. Então, quando o x é 1, todos que estão à mesma distância do vértice, eles têm o mesmo valor. Isso aqui, deixa eu pôr a malha, talvez fique melhor para ver. Então, observa. Quando o x é 1, o y é 1. Quando o x é menos 1, o y
também é 1. Continuando no eixo de simetria, quando o x é 2, o y é 4, lá em cima, tá vendo? Então eu vou até destacar o ponto aqui, o x é 4. Menos 2 também está a 2 unidades de distância da origem. Olha só, o y dele também é 4. Isso acontece para todos os pontos. Vou fazer isso aqui para o 9. O menos 3 deu 9, 3 deu 9, tá bom? O do 1 que tinha faltado um pouco também. Isso, então, a gente chama essa reta y, na verdade a reta é x igual a 0, né? Que é o x do vértice. A gente chama ela o eixo de simetria da nossa função. E por que é importante entender o gráfico de funções quadráticas? Na verdade, primeiro começar com esse de x ao quadrado. Porque qualquer gráfico de função quadrática, ele é muito parecido com esse que a gente falou aqui agora, ok? É claro que... Opa, não estão vendo minha telinha aqui de novo, deixa eu voltar para vocês. É claro que esse meu desenho aqui está feio, está fora de escala, mas o gráfico de qualquer função quadrática que tenha a concavidade voltada para cima, ele é muito parecido com o gráfico desse x ao quadrado. O que ele muda essencialmente? Claro, ele muda onde corta o eixo x e muda o eixo de simetria. Fora isso, é como se eu tivesse arrastado aquele gráfico para um outro lado. Ele estava aqui, eu passei mais para lá um pouco, ou mais para cá um pouco, ou essa concavidade ficou mais, digamos, explícita, assim, ela ficou maior ou mais fechadinho um pouco, então isso vai depender do sinal do A, se é maior do que 1, menor do que 1, mas essencialmente os gráficos de funções quadráticas se assemelham muito a isso, tá? Deixa eu pôr um outro exemplo aqui para vocês. Então, um outro exemplo. Vamos pegar f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Então, essa, em tese, deveria ser diferente, né? O que muda, né? Então, tem essa ideia do eixo de simetria, que depois eu exploro mais. Eu quero só primeiro treinar a fazer o gráfico, depois falar desses elementos. Então, primeiro de tudo que a gente precisa saber é identificar a concavidade, se ela é para cima ou para baixo. E aqui, por exemplo, o A é 1. Então, a parábola nossa tem concavidade. Ixi, travou. Estão me vendo aí? Alô? Sim, a gente viu até 1, A igual a 1, igual. E aí, ok, é porque travou, agora voltou de novo. Então, como o A, né, o termo que acompanha x ao quadrado é 1, a concavidade é para cima, certo? Então, a primeira coisa que diz sobre a concavidade da nossa parábola é que ela é voltada para cima. A segunda, a gente precisa ir atrás de determinar os zeros, as raízes, caso existam, tá bom? Então, a gente precisa saber onde ela vai cortar, vai passar no eixo x. E aí, então, tudo que a gente precisa fazer é resolver essa equaçãozinha aqui igual a zero. Bom, a gente já resolveu essa algumas vezes, tá bom? Se a gente calcular o delta aqui, a gente vai ver que o delta é 1. Quem são as raízes? Uma raiz é 2 e a outra raiz é 3, tá bom? Então a gente já sabe onde ela vai passar no eixo x. Vai passar quando é 2 e 0, 3 e 0. Depois a gente precisa saber onde ela vai passar no eixo y, tá bom? Então só para voltar aqui, ó, onde ela vai passar no eixo y. Ou seja, só trocar o x por 0. Trocando o x por 0, onde ela vai passar no eixo y, a gente vê que o que sobra aqui é 0 ao quadrado, menos 5 vezes 0, mais 6. Sobra só o 6. Como eu falei, sobra o termo independente, tá bom? Então, o y é 6. Então, ela passa no ponto 0 e 6. Por fim, a gente precisa do vértice da nossa função. Então, o vértice, a gente tem duas coordenadas. O x é menos b sobre 2a e o y é menos delta sobre 4a. O B aqui pra gente, olha só, ele vale menos 5. Então fica menos 5, ou seja, 5, sobre 2 vezes 1, 2. O delta, ele vale 1. Então fica menos 1 sobre 4.
ok? Então, essas são as informações que a gente precisa para poder montar o gráfico dessa nossa função. Vou, então, usar a retinha para tentar fazer o mais bonitinho possível. Então, está aqui o nosso eixo X desenhado. Vou desenhar o eixo Y. Então, temos o eixo X, o eixo Y. E agora a gente só precisa marcar as informações que a gente tem e lembrar que o gráfico ele tem que ser algo desse tipo aqui. Então, primeiro, corta o eixo X quando o X é 2, certo? Então, digamos, se aqui está o 0, então, vou contar de 2 em 2 quadradinhos. Então, 1, 2, ok? Então, esse é um ponto onde a nossa função vai cortar o eixo X, ó, 2 e 0. Depois vai cortar, melhor, vou contar de 3 em 3, senão vai ficar muito espremidinho. 1, 2, 3. Então, quando o X é 2 e quando o X é 3, ok? A função se anula aqui, né? 2 e 3. Passa no eixo Y no 0 e 6, certo? Então, vou contar aqui. 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vou pôr de verde aqui, digamos. Nosso ponto 6, é onde ela vai passar. Depois, o que mais a gente precisa? A gente precisa... Opa, aqui ficou 4A, é 4 vezes 1, né? Perdão. Então, é 4, né? Achar o vértice da nossa função. O legal do vértice é que quando você tem... então, tipo, observação. Esse x do vértice, a gente costuma então chamar esse é o x do vértice e esse é o y do vértice, tá bom? Quando você tem duas raízes, esse x do vértice pode ser calculado como a média deles também. Observa comigo o seguinte, uma raiz foi 2, a outra 3, 2 mais 3, 5. Por 2, 5 sobre 2, tá bom? Ele é o ponto médio aqui. Então, claro que a escala não fica das melhores, mas entre 2 e 3 eu posso imaginar que aqui assim está a metade, né? 2,5, né? 5 sobre 2. E o y do vértice é menos delta sobre 4a, menos 1 sobre 4, aí eu também vou pôr fora de escala, senão ia ficar muito pequenininho e ruim para vocês verem, né? Mas olha só, então nós temos esse pontinho aqui, ó, fazendo o papel do vértice. Eu vou até destacar, fazer isso, eu vou pôr aqui assim, a gente não precisa desse pedaço, vou pôr de vermelho só para a gente entender. Esse mundo do x do vértice aqui, ó, ele faz aquela ideia que eu falei sobre o eixo de simetria. Tudo vai acontecer espelhado em relação a esse x do vértice, o 5 sobre 2, para o lado de lá e para o lado de cá. Como a gente falou, o gráfico dessa nossa função, ela é uma parábola com concavidade voltada para cima, e tem que passar por esses 1, 2, 3, 4 pontos que a gente falou aqui. Então, eu vou pegar de branco mesmo e vou tentar fazer ele o mais bonitinho possível, tá? Aqui é para passar no 2. Ok? Então, é algo desse tipo, claro, observando que está fora de escala. Como eu falei, a ideia é que, se a gente traçar esse eixo de simetria aqui, isso aqui chama então o eixo de simetria da nossa parábola, tudo acontece espelhado. Então, quando a gente diz que é espelhado, todos os valores de x que estejam à mesma distância desse 5 sobre 2, a função se comporta igual. Significa, vou pegar aqui, sei lá, de azul, por exemplo. E esse ponto aqui, ó, e este, eles estão à mesma distância de 5 sobre 2. Então, o valor da função deles tem que ser o mesmo. Você divide aqui a funçãozinha ao meio, tá bom? Então, o gráfico em tese, uma coisa desse tipo, sem fazer esse bicozinho, tá bom? Vou
aproveitar o software, a gente não está usando o quadro, eu vou mostrar de novo como que fica o gráfico dessa função. Se eu desenhasse ela aqui no gráfico, tá bom? Nesse programa que chama GeoGebra. Então, aqui vocês estão vendo essa nossa... Já estão vendo a parábola antiga lá, o x ao quadrado, certo? Ou não? Certo. A outra que a gente fez agora, olha só. Então, foi x ao quadrado menos 5x mais 6. Como eu disse, olha só, eu até deixei... Eu vou apagar de verde só um minutinho, só para a gente ver o gráfico dela, observa. Ela tem que passar no eixo x em x igual a 2 e x igual a 3, passa no 6. Esse pontozinho de quebra aqui é o que a gente chama de vértice, tá bom? É o nosso vértice lá. Pode ver que ele é bem estreitozinho mesmo, mas até quando aproxima aqui assim, ó, dá para ver que o eixo de simetria está bem em 2,5, tá bom? É 5 sobre 2. E aí, eu tinha falado, né, a importância do x ao quadrado. O que que mudou de lá para cá? Mudou justamente que a gente translada, né, claro, onde ela passa no eixo y e no eixo x, mas fora isso, ó, elas são iguais, ok? Muda, então, portanto, o eixo de simetria. Você sai do x do vértice, nesse casinho, x ao quadrado, que era o zero, e cai no x do vértice, que era o 2,5, né, o 5 sobre 2, tá? Mas, essencialmente, o gráfico é o mesmo, tá? O que que acontece se a parábola, se a concavidade da parábola for negativo, né? Então, só para a gente poder fazer um exemplo nesse sentido. O que que acontece se eu pegar o seguinte exemplo? Então, um outro exemplo aqui. Opa. Exemplo. Traçar o gráfico de y igual menos x ao quadrado mais 4x, ok? Bom, essa diferença aqui para a gente reside na concavidade, ok? O A aqui é menos 1, negativo. Portanto, a concavidade ela é para baixo. Então, o gráfico dessa nossa parábola vai ser com a concavidade voltada para baixo. Fora isso, a gente repete os passos idênticos feitos anteriormente. Então, você precisa achar os zeros. Menos 4x igual a zero. E aí, bom, a gente pode pôr, por exemplo, o x em evidência. Você fica com menos x mais 4 igual a zero. E se o produto é zero, então ou x é zero, ou menos x mais 4 é zero, ou seja, x igual a 4. Né? Se calcular o delta, você vai ver que o delta aqui nesse caso dá 16. Aí o x é menos o valor de b, menos 4, mais ou menos a raiz de 16, que é 4, sobre menos 2. Aí aparece ou 0 ou 4 também, tá bom? Onde a função vai passar no eixo y? É só trocar o x por zero. Mas lembrando, aqui não aparece nada, né? Então, quando eu troco o x por zero, o y também dá zero, né? Então, se o x é zero, o y é zero. Então, ela passa num ponto 0 e 0. Por fim, a gente precisa do vértice. Quem é o x do vértice? Como eu falei, menos b sobre 2a, então menos 4 sobre 2 vezes menos 1. 4 por 2, 2. E o y do vértice, menos delta, menos 16, sobre 4 vezes o a. 4 vezes menos 1, menos 4. 16, menos 16 por menos 4 é 4. Tá bom? Essas informações devem ser o suficiente para a gente poder fazer o esboço do gráfico da nossa função. Então, vou montar aqui, ó, eixo x, eixo y. Quem são as raízes? X igual a 0 e x igual a 4. Então, 1, 2, 3, 4. Ok? 0 e 4. Observe que o x do vértice deu 2, né? Exatamente como eu tinha falado, ele pode dar a média 0 mais 4. 4 por 2, 2. Então tá aqui, x do vértice 2. O y do vértice deu 4. Então, 1, 2, 3, 4.
Esse é o vértice nosso, né? O vértice. E ó, onde passa no eixo y 0 e 0 a gente já marcou. Como falou, então esse é o eixo de simetria da nossa função. O gráfico, então, ela fica uma coisa desse tipo assim. Okay? Então, uma parábola com concavidade voltada para baixo. Tá bom? Tem eixo de simetria x igual a 2. Então, todo mundo entre os pontos que são equidistantes de 2 tem o mesmo valor de y, tá bom? E ela, em tese, divide todo mundo bonitinho ao meio, tá bom? Deixa eu pôr, só para não deixar de fazer, como eu fiz os outros o gráfico dos outros naquele programa, eu vou fazer o desse também, só para vocês conferirem, que daí fica mais suave, mais bonitinho, tá bom? Vou apagar aqui, então, só tirei. E a nossa função, ela foi menos x ao quadrado. Só por curiosidade, olha só. Menos x ao quadrado e x ao quadrado, se fosse só isso, certo? Vou até deixar ela. E aí, ó, x ao quadrado menos 5x mais 6, parecido, certo? Vou apagar esta e esta. Deixei o menos x ao quadrado só para vocês olharem. E a outra, então, ela é menos x ao quadrado mais 4x. Eu chamei de h as duas, menos x ao quadrado. A menos x ao quadrado está de cinza, né? E aqui a gente acabou de fazer o gráfico, bem parecido com o que eu fiz lá para vocês. Passa no 0, no 4, o x do vértice, o vértice é 2 e 4. O eixo de simetria está em x igual a 2, tá? Mas quero que entenda isso, né? Tudo que a gente precisa lembrar para fazer do gráfico são aqueles 4 passos, mas entender que elas se comportam parecidamente ou com x ao quadrado, quando é positivo, ou com menos x ao quadrado, quando é negativo, tá bom? Mudando sempre esse negócio que a gente chamou de eixo de simetria e, claro, os valores onde essa função pode cortar o eixo x, tá? Tem bem mais coisas comentadas no livro, ele faz o gráfico passo a passo em todos os detalhes, isso a gente agora não está tendo condições de fazer nesse sentido, né? Porque o tempo é curto. Mas a ideia, então, dá uma ideia de como é o esboço do gráfico da nossa função, tá bom? São parábolas, e a concavidade é voltada ora para cima, ora para baixo, e isso varia de acordo com o sinal, né, do termo de x ao quadrado, ou para cima quando o a é positivo, ou para baixo quando o a é negativo. E fora o resto, a gente precisa achar as raízes, achar o x do vértice, ok? Fica como sugestão vocês resolverem os exercícios que tem do livro. Se vocês acompanharem aí no Moodle, eu já deixei todos resolvidos e muitos deles gravados para vocês poderem acompanhar não só a solução digitada, mas também explicado passo a passo. E é isso, a gente quase fecha o capítulo. O que eu preciso falar com vocês na próxima aula é sobre o máximo e o mínimo de funções, tá bom? Isso é uma coisa bem legal. Eu não sei se eu cheguei a deixar um problema para vocês pensarem, mas eu queria deixar um problema. Está até resolvido lá já no Moodle, lá, no exercício extra. Por exemplo, eu vou fazer com vocês, depois que a gente vê o máximo e mínimo, dá para a gente fazer o seguinte: de todos os perímetros, ou de todos os retângulos com perímetro fixado, determinar qual tem a maior área, né? Então, isso, por exemplo, é interessante e a gente consegue provar que é um quadrado e tudo isso usando funções quadráticas, tá bom? Essencialmente era isso e a recomendação é que vocês façam o exercício, tá bom? E lembrando que a partir de semana que vem já estará aberto o período para responder o próximo questionário avaliativo, tá bom? Então, se cuidem aí, boa semana, a gente está caminhando para fechar o bimestre, tá? Muito obrigado, eu vou parar a gravação agora e se alguém tiver alguma pergunta, depois pode ficar à vontade. Eu que agradeço a aula e até a próxima.